caros estudantes, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática do nono ano, a nossa aula de número 20. Nessa aula de hoje nós vamos trabalhar com propriedades e operações com radicais, a parte 3. A professora Sueli já vinha trabalhando com as propriedades nas duas aulas anteriores e a gente vai dar continuidade na aula de hoje. Bem, para a aula de hoje você precisa separar lá o seu material, caderno ou folha para anotação, caneta, lápis e borracha, certo? Então, antes da gente começar o conteúdo da nossa aula de hoje, vamos relembrar as propriedades que a professora Suelen trabalhou com vocês. Bem, a primeira propriedade é essa daqui. O que ela quer dizer aqui para nós? Que nós podemos transformar uma raiz em uma potência. Então, aqui nesse caso, eu tenho o meu radicando, que é a elevado a m, e tenho o meu índice, que é n. Como é que eu posso transformar esse radicando aqui numa potência? Eu posso repetir, no caso, a minha base, que é o A, e transformar esse N e esse M num expoente fracionário. Mas quem que vai ficar como numerador e denominador desse meu expoente fracionário? O M, que era o expoente lá do meu radicando, ele vira o meu numerador, e o N, que era o índice, ele vira o meu denominador. Então, se eu for calcular numericamente, se eu trocar todas essas letras, essas incógnitas aí por números, se eu for calcular aqui ou aqui, o resultado é o mesmo, por isso que ele mantém essa igualdade, se eu for fazer essas substituições. Bem, a outra propriedade que eu tenho aqui é essa. O que ela nos diz? Que A elevado a N de índice N é igual a A. Mas o que isso significa? Vamos pensar num exemplo numérico. Por exemplo, 2 elevado ao quadrado, índice 2. Bem, 2 elevado ao quadrado é 4. E raiz quadrada de 4 é o 2, ou seja, toda vez que eu tenho o meu expoente, meu índice com o mesmo valor, a minha base sai da raiz, certo? Então aqui é como se eu fizesse uma simplificação daquele índice com o expoente do meu radicando, ok? Outra propriedade que a professora Suelen trabalhou com vocês é essa daqui, ó. O que ele diz? Que a potência da raiz é a mesma coisa que eu elevar esse expoente, que é o m, para dentro da raiz, ele não altera o meu resultado. Se eu fizer o teste numericamente, se eu fizer esse exemplo numericamente, que a professora Sueli partiu sempre de um exemplo numérico para vocês, para depois ela generalizar, Aqui tá as generalizações que ela fez com vocês. Então, se eu fizer um exemplo numérico, fazer essas substituições com exemplo numérico, vocês vão verificar que essa igualdade se mantém. Ou então relembrar lá nas aulas anteriores as anotações de vocês. Bem, aqui nós temos outra propriedade, outras duas propriedades. Elas são similares, porque uma envolve divisão e a outra envolve a multiplicação. O que essa propriedade nos diz? Que quando eu tenho uma raiz com o meu radicando é um expoente, tenho o meu índice, meu radicando é uma potência, tenho o meu índice n. Se eu multiplicar o expoente e o meu índice por dividir meu expoente e meu índice por um mesmo valor, fizer a divisão por um mesmo valor, o que acontece? Eu vou ter uma raiz equivalente. O que significa ter uma raiz equivalente? Que se eu fizer o cálculo numérico dela, o resultado é o mesmo para as duas, ok? A mesma coisa acontece se eu fizer a multiplicação. Então aqui, se eu fiz a divisão tanto do índice quanto do expoente por um mesmo valor P, aqui eu fiz a multiplicação, tanto do índice N como do expoente M, pelo valor R, ou seja, por um mesmo valor eu fiz essa multiplicação. Então, essa raiz aqui é equivalente a essa primeira raiz, ou seja, se eu tivesse números aqui, valores numéricos aqui, fizesse esses cálculos, eu ia ter o mesmo resultado de raiz. Como, por exemplo, a raiz cúbica de 2 elevado a 3. E raiz cúbica de 2 elevado a 3 é 2. Agora, raiz quadrada de 4 também é 2. Então, são raízes aí equivalentes, porque elas dão o mesmo resultado. Agora, aqui, essas duas propriedades também são similares. Uma envolve produto, e a outra envolve a divisão. Então, nesse primeiro caso, o que eu tenho ali? No meu radicando, eu tenho uma multiplicação. Então, eu tenho raiz enésima de A vezes B. O que aconteceu aqui nessa propriedade? A raiz do produto é igual ao produto das raízes, ou seja, eu posso desmembrar esse produto que está acontecendo dentro da raiz, ou seja, no radicando, eu posso escrever como produto das raízes, tá? O índice, é o mesmo, o índice N, ele só se manteve,
Mas se eu fizesse essa experiência também numericamente, como a professora Suelen fez, eu vou chegar no mesmo resultado, ou seja, não vai alterar o meu resultado. É só um outro modo de eu escrever. Mesma coisa acontece para divisão. Eu tenho no meu radicando uma divisão. Então, a raiz de uma divisão é igual à divisão das raízes, tá? O índice é o mesmo, ó, o índice N, e eu só desmembrei em duas raízes aí para efetuar a divisão, tá? E por último, essa foi a última propriedade que a professora Suelen trabalhou com vocês, é quando eu tenho a raiz de uma raiz. Aqui eu tenho dois radicais, mas eu posso ter mais, né? Aqui é só um exemplo com 2. O que eu faço nessas situações? Ó? Quando eu tenho a raiz de uma raiz, eu posso ir resolvendo raiz por raiz até chegar na última. Essa é uma possibilidade. Mas eu tenho um jeito mais prático de fazer, uma ferramenta que me auxilia a agilizar os processos. O que eu posso fazer? Multiplicar os índices. Então eu vou multiplicar o M pelo N. Tá aqui, ó. O produto de M vezes N vai ser o meu índice pela raiz do radicando que já estava lá, que é o A. Tá? Então, quando eu quero eliminar essas raízes das raízes, eu simplesmente multiplico os índices. Daí eu vou ter um novo índice e eu vou ter uma única raiz para fazer o cálculo. Certo? Então, essas foram as propriedades que a professora Suelen trabalhou com vocês. Na aula de hoje, nós vamos compreender e efetuar cálculos que envolvem a ideia de racionalização de denominadores. Então, a gente vai racionalizar denominadores. Calma que eu já explico o que é essa racionalização de denominadores. Depois disso, nós vamos refletir sobre as propriedades que a professora Suelen trabalhou, inclusive a racionalização, e operações com radicais em problematizações envolvendo perímetro, área e volume. Então, nós vamos trabalhar aí com algumas situações problema que envolvam essas propriedades trabalhadas nas aulas anteriores e na aula de hoje, certo? Então, pegue lá o seu material que você já separou, anote lá a data de hoje, aula número 20, propriedades de operações com radicais, parte 3. Eu vou dar um tempinho para você fazer esse registro e a gente já volta. Bem, feito aí o registro da aula de hoje, a data de hoje, vamos lá para o nosso primeiro trabalho da aula, que vai ser a racionalização de denominadores. O que significa racionalizar denominadores? Bem, observe aqui, ó, eu tenho uma raiz no meu denominador. Então, eu tenho aqui um número racional, que é 7 raiz de 2. O meu numerador é o 7 e meu denominador é o raiz de 2. Mas raiz de 2, ela é um número irracional. Ai, professora, o que é um número irracional? O número irracional é aquele número que ele não tem fim. Ele é infinito e ele não tem um período, certo? Então, aqui, ó, é 1,41 e eu não tenho um número que se repete ali. Ele não vai ter um padrão para eu seguir, não tem um período, certo? Então, fica meio complicado eu fazer essa divisão, né? De 7 por um número que não tem fim. Né? Então, por isso que a gente racionaliza. Ah, professora, mas hoje tem a calculadora que eu posso calcular. Hoje tem, mas antes a gente não tinha essa ferramenta de raiz nas calculadoras, né? De usar a raiz tanto quadrada quanto cúbica ou de outro índice. Então, o que a gente fazia? A gente racionalizava, tá? Então, eu vou explicar para vocês como que a gente racionaliza uma fração. O que significa, então, a gente racionalizar uma fração? É tirar a raiz daqui do denominador. Ah, então é só arriscar e tirar a raiz? Não, a gente tem um processo aí para transformar numa fração equivalente. A mesma ideia de equivalente que a gente estava falando das propriedades. Ou seja, uma fração que representa a mesma quantidade. Então, a gente vai buscar essa fração equivalente a 7 raiz de 2. Então, vamos lá.
Primeiro, para eu chegar nesse valor, eu vou mostrar para vocês, a professora Suelen já mostrou também, como é que a gente calcula a raiz aproximada do raiz de 2, como que a gente chega nesse valor, sem utilizar a calculadora. Então, se eu tenho alguma atividade que está pedindo aí a raiz aproximada, eu posso utilizar essa estratégia. Então, o que eu vou pensar lá? Raiz de 2, ela está entre raiz de 4 e raiz de 1. Ou seja, é menor que raiz de 4 e maior que raiz de 1. Mas quanto que é a raiz de 1 e raiz de 4? Raiz de 1 é 1. Por quê? 1 vezes 1 é 1, ó. É uma raiz de índice 2, tá? Raiz quadrada de 4 é quanto? É 2, porque 2 vezes 2 dá o 4. Agora, eu sei que a minha raiz de 2 está entre os números 1 e 2. Bem, então pode ser infinitas possibilidades, né? E realmente vai ser infinita, porque o número de casas decimais é infinito. Mas aqui, ó, eu posso ter 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, até 1,9 acabou. Não acabou, porque eu posso ter 1,11, 1,12, então tenho infinitos decimais aqui entre o 1 e o 2, certo? Então, como é que eu vou saber qual que mais se aproxima da raiz de 2? Aí eu vou fazer as operações de multiplicação. O 2, ele está mais perto do 1 do que do 4. Com isso, eu já consigo eliminar umas possibilidades aí, ó. Eu vou considerar todos os valores menores que 1 inteiro e 5 décimos. Ou seja, 1,5. Então, eu pego os menores e vou fazendo as multiplicações até eu chegar aproximadamente à raiz de 2. Nesse caso, a gente utilizou duas casas decimais, né? Se eu quisesse uma aproximação menos aprofundada, eu poderia utilizar apenas uma casa decimal, ou seja, 1 inteiro e 4 décimos. Aqui eu tenho 1 inteiro e 41 centésimos. Mas como é um número infinito, eu não posso afirmar quantas casas decimais vai ter, certo? Então, a aproximação de raiz de 2 vai ser 1,41. Nesse caso aqui, eu vou ler mesmo como 1,41, porque eu não sei quantas casas decimais tem esse número. Então, eu não vou afirmar que é 41 centésimos, certo? Então, aqui é só para a gente relembrar como é que a gente faz a raiz aproximada de um número que não é quadrado perfeito, né? Como é o 4 e 1, que são números quadrados perfeitos, ou seja, as raízes são exatas. Então, vamos lá. Aqui, ó, eu vou mostrar na calculadora para vocês como que a gente faz essa raiz, ó. Então, a gente tem aqui alguns, depende dos smartphones, ou na calculadora tradicional, ou então na calculadora do notebook, do computador. O que eu posso fazer? Aqui eu acionei, eu vou até voltar para a gente retomar, rever esse cálculo. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Aqui, ó. A gente vai retomar o cálculo. Então, aqui eu tive que puxar essa aba para clicar no símbolo da raiz, né, que é o radical. Daí eu cliquei no símbolo da raiz e depois no número que eu quero calcular a raiz, que me resultou nesse número aqui, ó, que é aproximadamente aquele que a gente colocou ali. Porém, é claro que a calculadora não vai mostrar todas as infinitas casas, né, porque ela tem um limite ali de casas decimais que ela pode mostrar no visor para nós, certo? Então, agora vamos lá. Pensar, como eu falei para vocês, ó, quando eu vou dividir o 7 por um número que é infinito, um número irracional, fica um pouco complicado. Então, por isso que a gente vai fazer agora a nossa racionalização do denominador, ou seja, vamos tirar essa raiz de 2 aqui de baixo e fazer algumas modificações para encontrar a fração equivalente a essa. Então, para eu achar uma fração equivalente a essa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu denominador, que é o raiz de 2, e vou multiplicar tanto o meu numerador e meu denominador por raiz de 2. Tá, professora, mas por que você está multiplicando por raiz de 2? Por que eu estou multiplicando por raiz de 2? Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 vai me dar o quê? Raiz de 2 ao quadrado. E lembram lá daquela propriedade que quando o índice e a potência, o expoente do meu radicando são iguais, o resultado é a própria base? Essa propriedade que a gente vai aplicar aqui. E por que eu estou multiplicando tanto em cima quanto embaixo, professor? Porque se eu divido a raiz de 2 por raiz de 2, porque aqui eu tenho uma fração, então eu tenho uma divisão, dá 1. Um número divididos por ele mesmo, o resultado é 1. Então eu não altero em nada essa fração se eu multiplicar por 1. Tá? Então o que eu estou fazendo? Achando uma fração equivalente. Por isso que eu multiplico tanto o numerador
quanto o denominador por um mesmo valor. Então, nesse caso aqui, ó, fração equivalente, o que eu vou ter quando eu multiplico? Ó, 7 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Note que raiz de 2 divididos por raiz de 2 dá 1, que não altera em nada a minha fração. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai me dar raiz de 2 ao quadrado, tá? Quando eu simplifico esse expoente com o índice, me sobra a base. Ah, mas eu não lembrei da propriedade. Então, eleva 2 elevado ao quadrado dá quanto? Dá 4. E raiz quadrada de 4 é 2. Aqui em cima, ó, a minha raiz de 2 vai se manter. Eu não vou calcular ela, tá? Eu não vou calcular o resultado da raiz de 2. Então, o que eu vou ter em cima? 7 raiz de 2 sobre 2. Agora, se eu for fazer essa divisão, fica mais simples, né? Mais fácil do que eu dividir por um número que é infinito, tá? Posso ainda simplificar. Dividir esse 7 pelo 2. O que eu vou ter se eu dividir o 7 pelo 2? 3 inteiros e 5 décimos, vezes a raiz de 2. Aqui, ó, tem a nossa calculadora para a gente comprovar que o resultado dessa fração é o mesmo que o resultado desse número, que é decimal, certo? Ele não é mais uma fração, mas é um número decimal. Então, ó, 7 divididos por raiz de 2 é igual a 3 inteiros e 5 décimos vezes raiz de 2. Vamos verificar aqui, ó. 7 divididos pela raiz de 2 deu 4,94 aproximadamente. Agora vamos fazer o outro cálculo. 3 inteiros e 5 décimos vezes a raiz de 2 também deu o mesmo resultado. Isso comprova o quê? Que esse valor é equivalente a essa fração. Ou seja, elas representam em quantidade a mesma quantidade. Ok? Então, entenderam como que a gente faz a racionalização aí de denominadores? Ou seja, eu tirei essa raiz que estava embaixo, ela foi lá para o meu numerador, mas eu não faço isso automático, eu vou pensando na fração equivalente. O que eu vou ter em cima? Eu vou ficar com a raiz de 2 e o número que estava acompanhando ali, que era o 7. Então, a ideia é o quê? É sempre procurar frações equivalentes, de modo que meu denominador não tenha mais raiz. Então, por isso que eu vou multiplicar por um número que tenha raiz. Ó. Se eu não multiplicar por raízes, eu não vou conseguir tirar o meu denominador da raiz, minha raiz do denominador. Porque só quando eu faço essa multiplicação é que eu vou tirar o meu número de dentro da raiz. Ou seja, usando a propriedade lá, quando o expoente, né, e o índice são iguais, eu posso fazer a simplificação e o resultado vai dar a própria base, tá? Então, aí foi uma utilização das propriedades que a professora Suelen já trabalhou com vocês. Então, vamos lá agora, resolvendo juntos. Eu tenho essa fração, esse número racional, 8 raiz de 7 sobre 5 raiz de 2. É a mesma situação. Eu tenho raiz aqui no meu denominador. Então, eu não quero trabalhar com raiz no meu denominador porque vai ficar complicado para fazer meus cálculos. Então, eu vou racionalizar esse denominador. Ou seja, eu vou multiplicar, né, por um determinado valor que faça com que essa raiz não fique mais no denominador. Então, por qual valor será que eu vou multiplicar esse raiz de 2 aqui, de forma que não tenha mais raiz no meu denominador? Eu vou dar um tempinho para você pensar aí nessa solução e eu já volto. Então, já pensou por quem que você vai
multiplicar esse nosso denominador de modo que não tenha mais raiz ali no meu denominador? Bem, se você pensou lá em raiz de 2, acertou. Porque se eu multiplicar o raiz de 2 pelo raiz de 2, eu vou ter o quê? Raiz quadrada de 2 ao quadrado. Então, eu vou simplificar o índice com o expoente e eu não vou ter mais raiz no meu denominador. Então, vamos lá fazer essa operação. 8 raiz de 7 vezes raiz de 2, eu coloquei aqui no numerador. 5 raiz de 2 vezes raiz de 2, eu coloquei aqui no denominador. Agora, fazendo a operação, 8 raiz de 7 vezes 1 raiz de 2. Se eu não tenho nada aqui na frente da minha raiz, é porque eu tenho o valor 1. Então, 8 vezes 1 dá 8. E lembra dessa propriedade quando eu tenho a multiplicação de raízes? É a mesma coisa que... similar, né? Tem a igualdade de que se eu pegar o 7 e o 2 estão em raízes distintas, eu posso colocar dentro da mesma raiz. É a propriedade que raiz do produto é o produto das raízes. É essa propriedade que a gente aplica aqui, só que a gente viu o produto, raiz dos produtos igual ao produto das raízes. Aqui está sendo o contrário. O produto das raízes é igual à raiz do produto, certo? Aqui já está multiplicado, né? O 7 vezes 2 resultou no 14. Então, o que eu vou ter aqui? 8 raiz de 14. E aqui embaixo, o que eu tenho? Raiz de 2 elevado ao quadrado, eu vou simplificar. Então, ele vai sair da raiz, ó. O 2 saiu da raiz, porque eu usei a propriedade de simplificação do expoente com o meu índice. O que eu vou ter aqui embaixo? O 5 multiplicado pelo 2, que vai me resultar em 10. Aqui em cima eu mantive. Só que essa fração, ela não está na sua forma reduzida. Eu posso reduzir ela mais um pouquinho. Aí eu vou simplificar ela novamente, achar uma fração equivalente a essa. Só que no intuito de simplificar, de deixá-la menor possível, vamos dizer assim. Então, eu vou simplificar por quê? Eu vou dividir por 2 o meu numerador e vou dividir por 2 o meu denominador. Por que eu estou dividindo por 2? Porque o 8 e 10 são múltiplos de 2, certo? Então, eu tenho tanto o 8 quanto o 10 na tabuada do 2. Então, eu posso fazer essa simplificação. Então, o 8 divididos por 2 resultou no 4, 10 divididos por 2 resultou no 5. Então, o que eu vou ter aqui, ó? 4 raiz de 14 sobre 5. Então, se eu fosse fazer esse cálculo lá na calculadora, fizesse 8 raiz de 7 divididos por 5 raiz de 2, o resultado vai ser o mesmo que eu calcular o 4 raiz de 14 sobre 5, ok? Se eu quiser também, eu poderia dividir, né, o 4 pelo 5 e achar um valor decimal. Então, eu ia simplificar um pouquinho mais ainda, certo? Então, vamos lá. Agora é com você. Eu vou dar um tempinho para você copiar essa letra A e a letra B pra gente já resolver. Mas o que ele tá pedindo? Perguntando, né? É verdade que 31 sobre raiz de 31 é igual a raiz de 31? Será que essa igualdade é verdadeira? E na letra B, é verdade que 2 sobre 7 mais 1 sobre raiz de 7 é igual a 2 mais raiz de 7 sobre 7? Então, faça lá os seus cálculos, copia o exercício aí no seu caderno, a atividade no seu caderno, faça os cálculos e a gente já volta para conferir.
Conseguiu verificar ali se é verdadeira, são verdadeiras essas afirmações ou não? Então vamos lá, vamos acompanhar aqui comigo. Eu tenho 31 sobre raiz de 31. Bem, eu tenho uma raiz ali no denominador. Não está errado ter uma raiz no denominador, mas eu vou racionalizar de modo que eu não tenha raiz no denominador para facilitar os meus cálculos. Então, como é que eu vou racionalizar aqui? Bem, se eu tenho raiz de 31 aqui, eu vou multiplicar por raiz de 31. Tanto o meu numerador quanto o meu denominador. Não esqueça que eu tenho que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador. Porque quando eu divido raiz de 31 por raiz de 31, dá 1. Então, ele não altera. Agora, se eu fizer só no meu denominador, aí eu vou fazer uma fração que não é equivalente à primeira, tá? Então, tem que prestar atenção nisso. Bem, quando eu faço lá, então, 31 vezes raiz de 31 e raiz de 31 vezes raiz de 31, anote que aqui eu posso escrever de que modo? Eu posso escrever como raiz de 31 ao quadrado. Então, esse expoente eu vou simplificar com o meu índice da raiz quadrada. Ou seja, raiz de 31 ao quadrado vai sair de dentro da raiz, né? Ou seja, vai ficar 31. E lá em cima, 31 vezes raiz de 31 permaneceu 31 vezes raiz de 31. Opa, mas aqui está dizendo que é igual a raiz de 31. Eu cheguei nesse resultado? Bem, eu posso simplificar esse 31 com 31. Um número divididos por ele mesmo resulta em quê? Em 1, que eu posso escrever, então, como raiz de 31. Então, essa afirmação aqui, que 31 sobre raiz de 31 é igual a raiz de 31, é verdadeira ou é falsa? Bem, nesse caso, ela é verdadeira. Sim, é verdade. Tá? Agora, no item B, é verdade que 2 sobre 7 mais 1 sobre raiz de 7 é igual a 2 mais raiz de 7 sobre 7? Bem, vamos verificar aqui, ó. Eu tenho uma soma de duas frações, mas uma dessas frações, ela tem um denominador, que é um denominador dentro da raiz. Então, para a gente poder, né, transformar esse denominador num número que não esteja dentro da raiz, a gente vai racionalizar. Então, eu vou multiplicar tanto o meu numerador como o meu denominador por raiz de 7, porque raiz de 7 ao quadrado eu vou poder tirar da raiz. Note que a primeira fração eu não mexi, continua lá, 2 sobre 7, 2 sétimos, tá? Então, fazendo essa multiplicação aqui, ó, o que eu vou ter? Eu repeti a primeira fração, que eu não mexi. 1 vezes raiz de 7 é raiz de 7, e raiz de 7 vezes raiz de 7 é raiz de 7 ao quadrado. Então, fazendo a simplificação aqui, ó, eu vou ter 7. E lá em cima, manteve-se o raiz de 7. Agora, note que eu tenho 2 sétimos mais raiz de 7 sobre 7. Mas a minha alternativa está dizendo que a igualdade é essa daqui. Qual que é a diferença dessa para essa? Note que meus denominadores são iguais. Se meus denominadores são iguais, ou seja, o meu inteiro está dividindo em partes a mesma quantidade de partes, então eu posso fazer a soma. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Mantive meu denominador 7 e escrevi esse 2 mais raiz de 7 de uma única forma, ou seja, no meu numerador de uma única fração. Então, 2 mais raiz de 7 sobre 7. Ó. Agora, note que a igualdade prevaleceu. Então, eu posso dizer que essa primeira parte é igual a essa segunda parte. O primeiro membro é igual ao segundo membro, certo? Então, é verdade que 2 sétimos mais 1 sobre raiz de 7 é igual a 2 mais raiz de 7 sobre 7? Sim, é verdade, tá? A gente fez os cálculos aqui e conseguiu chegar nessa igualdade, ok? Então, vamos lá. Agora, a gente vai trabalhar alguns problemas aí envolvendo área e perímetro, tá? Utilizando, claro, as propriedades dos radicais trabalhadas nas aulas anteriores na aula de hoje. Então, note já que a medida, né, desse retângulo, as medidas são dadas com números com raízes, né? Nesse caso, raiz quadrada de 5 e nesse caso, 2 mais raiz quadrada de 5. Unidade de medida centímetros. Então, vamos olhar o que o problema está pedindo. Calcule a medida da área dos polígonos simplificando o resultado quando possível. Quando pede para simplificar o resultado quando possível, já está aí induzindo o quê? Que a gente aplica as propriedades para simplificar, para deixar o número mais simples possível o nosso resultado, tá? Então, eu vou dar um tempinho aqui para você copiar, para você pensar na sua estratégia de solução e a gente já volta para conferir.
fez o registro lá da atividade? Conseguiu elaborar a sua estratégia de solução? Bem, quando a gente está trabalhando com área, a área do retângulo especificamente, o que a gente faz? A gente multiplica a base vezes a altura, ou o comprimento vezes a largura. E é esse processo que a gente vai fazer aqui também. Então aqui, ó, a área é igual a 2 mais raiz de 5 vezes raiz de 5. Bem, note que aqui eu tenho uma soma, e essa soma está dentro do parênteses, ó. Porque aqui é a medida do meu lado. Então, esse valor que está multiplicando, eu vou ter que distribuir, tá? Para todos esses valores que estão aqui dentro do parênteses. Então, o que eu vou fazer? Ó, raiz de 5 vezes 2, que vai dar 2 raiz de 5. E eu vou multiplicar o raiz de 5 vezes raiz de 5. Lembra lá da propriedade? Vai ficar raiz de 5 ao quadrado? Raiz de 5 vezes raiz de 5. A gente já vai chegar na próxima linha com raiz ao quadrado. Então, 2 vezes raiz de 5 é 2 raiz de 5. Eu não preciso, né, escrever essa multiplicação, especificar que está acontecendo uma multiplicação, porque aqui já subentende-se quando eu falo 2 raiz de 5 é 2 vezes a raiz de 5. Então, eu posso omitir esse pontinho da multiplicação. E aqui, ó, raiz de 5 vezes raiz de 5, eu posso utilizar duas propriedades, ó. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 5 ao quadrado, aquela que a gente estava fazendo até agora há pouco na racionalização. Então, eu vou simplificar o índice com o meu expoente. Ou então eu posso usar essa propriedade, ó. Raiz, quando eu estou multiplicando, eu posso colocar todos esses valores dentro da mesma raiz, desde que o índice seja o mesmo, tá? Então, o que eu vou ter aqui? 5 vezes 5. Então, 2 raiz de 5 mais raiz de 5 ao quadrado, eu vou simplificar, ou então eu vou multiplicar o 5 pelo 5, que vai dar 25. Então, raiz quadrada de 25 é a mesma coisa que raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Aqui eu vou simplificar o 2 com o 2, ele vai sair da raiz. 2 raiz de 5 mais 5. Por que centímetros ao quadrado? Porque que eu estou multiplicando, a unidade de medida é centímetro vezes centímetros. Então, centímetros ao quadrado. Não esqueça que quando a gente está se referindo à área, a unidade de medida vai ser elevada ao quadrado. Agora, quando eu estou me referindo a perímetro, aí não. Agora, volume vai ser a unidade de medida ao cubo. Certo? Então, a gente utilizou aqui uma propriedade que a gente já estava utilizando lá na racionalização dos denominadores. Certo? Então, confere lá a resposta, corrige se você errou e vamos lá para o nosso item B. Bem, no item B, eu vou calcular a área de um triângulo. Você lembra como é que a gente calcula a área do triângulo? Eu vou voltar aqui nessa imagem só para a gente relembrar. Aqui eu tenho a área do retângulo, ou seja, a região interna, né? Para a área do triângulo, se eu pegar esse retângulo e dividir ao meio, eu vou ter dois triângulos retângulos nesse caso. Então, o que acontece? A área do retângulo, eu posso entender que é a área do triângulo, perdão, que quando eu dividir, fazer esse traçado aqui, eu vou ter dois triângulos. Então, a área do triângulo é a mesma coisa que a área do retângulo divididos por 2. Ou seja, base vezes altura, só que divididos por 2. Vamos ver lá, ó. Quem que é a minha base aqui? É o 4. Quem que é a minha altura? Raiz quadrada de 40. Tá? Então, como eu vou calcular essa área aí, ó? Eu vou fazer a minha base, que é o 4, vezes a altura, que é a raiz de 40, divididos por 2. Se essa figura aqui, a representação desse triângulo, não fosse um triângulo, fosse um retângulo, eu não ia dividir por 2. Eu só ia fazer base vezes altura, tá? Então, fazendo esses cálculos aqui, ó, eu tenho lá 4, eu posso simplificar com o 2, que vai me resultar em 2, ou seja, 4 divididos por 2, ou eu simplifico em cima e embaixo por 2, vai me resultar em 2. 2 raiz de 40. Só que eu não estou muito ainda satisfeita com esse raiz de 40, porque eu acho que eu posso simplificar e escrever um valor menor lá dentro dessa raiz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fatorar esse 40. Lembra que a professora Suelen fez algumas fatorações com vocês? É isso que a gente vai fazer agora. O 40, qual é o número primo que eu consigo dividir por 40? O menor número primo seria o 2. Então, 40 divididos por 2 vai me resultar em 20. O 20 eu posso continuar fatorando por 2, ó. Então, 20 divididos por 2 me resulta em 10. 10 eu também posso continuar fatorando por 2. 10 divididos por 2, 5. E o 5 eu não consigo, né, dividir por 2 e nem por 3, que é o próximo número primo. Consigo dividir por 5, pelo próprio 5. Então, aqui, quando eu cheguei nesse valor aqui, né, nesse 1, eu posso agora organizar os meus dados aqui.
Então, como eu estou me referindo a uma raiz quadrada, eu vou organizar de 2 em 2, ou seja, 2 em 2 que se repetem. Aqui, ó, eu tenho um conjunto de 2. Aqui eu já não tenho, esse 2 vai ficar sozinho e esse 5 também. O que significa ficar sozinho? Que eles vão ficar dentro da raiz. Já esses 2 aqui não, porque aqui ó, eu teria 2 ao quadrado, ó. E raiz quadrada de 2 ao quadrado, eu vou simplificar o índice com o meu expoente, ele vai sair de dentro da raiz. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Esse 2 é esse 2 que já estava aqui. O raiz de 40 eu fatorei e eu posso escrever desse modo, ó. 2 ao quadrado vezes o 2 vezes o 5. Então, tá aqui dentro da raiz, ou seja, virou meu radicando. Esse 2 elevado ao quadrado é o que eu vou simplificar. Posso escrever como produto separado, ou eu já posso fazer a simplificação, ó. 2 vezes 2, ou seja, raiz quadrada de 2 ao quadrado dá 2. E 2 vezes 5, 10. Esse 10 eu já não consigo mais simplificar. É o menor radicando possível que eu vou ter para esse radical. Então, nesse caso, ó, 2 vezes 2 dá 4. Raiz de 10, como eu estava calculando área, ó, centímetro vezes centímetro, centímetros ao quadrado. Então vamos lá, e se a gente quisesse calcular o perímetro de um polígono? Lembra que a área eu estou me referindo à região interna, né? Toda a superfície. Agora, quando eu estou me referindo ao perímetro, eu estou me referindo ao contorno, à borda, né? O contorno dessa região. Agora, como é que a gente vai aplicar essas ideias aí de raiz para o perímetro? Então vamos lá, ó, resolvendo juntos. Calcule a medida do perímetro dos polígonos, simplificando os resultados quando possível. Note que o meu perímetro tem, o meu polígono, né, o meu retângulo, ele tem um lado medindo raiz de 5, né, a altura, e o comprimento, 2 mais raiz de 5. Eu vou calcular o perímetro. É o mesmo, inclusive, que a gente já calculou a área. Só que o perímetro eu vou somar todos os lados, porque é o contorno. Então eu vou fazer 2 mais raiz de 5, mais raiz de 5, mais 2 mais raiz de 5 e mais raiz de 5. Então, reagrupando aí, ó, eu vou poder somar esse 2 com esse 2, porque eles não estão na raiz, então vai me resultar em 4. Agora, raiz de 5 mais raiz de 5 mais raiz de 5 mais raiz de 5 vai me dar o quê? 4 raiz de 5, tá? Então, 4 mais 4 raiz de 5. Então, o que eu posso responder? Que o meu perímetro é igual a 4 mais 4 raiz de 5 centímetros. Lembra que eu não preciso especificar essa operação de multiplicação, que já fica subentendido quando eu falo 4 raiz de 5, que é uma multiplicação. Unidade de medida não é mais ao quadrado, porque eu estou me referindo ao comprimento, o perímetro, e não mais à área, tá? Vou deixar como atividade aí para vocês essa situação. Qual é a medida do volume de um cubo cujo comprimento da aresta mede raiz de 6 centímetros? Então eu vou dar um tempinho só para você copiar e na aula que vem a gente vai fazer a correção, tá bom? Feito o seu registro, então na próxima aula a gente volta com a correção dessa atividade. Bem, então o que nós vimos na aula de hoje? A
racionalização de denominadores, né, quando a gente vai tirar ali a raiz no denominador de uma fração. Propriedades e operações com radicais, nós retomamos algumas propriedades aí dentro das ideias de complemento, de área e de volume. A de volume ficou aí como atividade para vocês, para a gente corrigir na próxima aula. Espero que tenha gostado da aula, que tenha compreendido aí essas últimas propriedades de raiz, e nós nos vemos na próxima. Até mais!